Olá pessoal, boa tarde. Aqui jornalista Elisa Robson de Brasília. Hoje, 27 de outubro de 2021, agora às 5h20 da tarde. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre algumas notícias novas que vieram lá da Espanha e também sobre um aspecto muito importante aí que envolve o financiamento de ditaduras da esquerda, sobre imprensa, né, no Brasil, no mundo, e uma história também impressionante aí sobre narrativas contra o Brasil, né, que apareceram na Europa, apareceram na Espanha, né, e como elas foram financiadas e por quem foram financiadas. Né? Nós ouvimos com muita frequência, às vezes, histórias, informações, narrativas bem diferentes da nossa realidade, né, do que nós estamos enxergando, e não entendemos como elas se propagam. Às vezes a imprensa abraça, né, expressões, mas tudo isso é muito planejado. Tá? E agora nós ficamos sabendo então de uma história, uma situação lá que tem a ver com a Espanha e que mostra essa estrutura, tá? Como as coisas são estruturadas muitas vezes, enfim, contra o nosso país. Tá bom, gente? Então, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, Valdeci, seja bem-vindo, Egídio, que mais? Sandro, Magali, boa tarde. Pessoal, legal que vocês estão aí. Então, vamos lá. Nós tivemos então hoje, né, acompanhando ainda, né, a história lá da Espanha que está acontecendo, então com o El Podio, que hoje participou de uma audiência junto à Suprema Corte, né, a extradição dele, lembram, foi adiada, está prevista então para ser na próxima sexta-feira para os Estados Unidos, tá? Ao que tudo indica é o que vai acontecer. E nessa semana, agora ele está participando então de mais duas audiências lá na Suprema Corte da Espanha. Uma foi hoje e ele chegou diante lá do juiz, né, o Manuel Castellón, e reafirmou então que o partido da extrema esquerda lá da Espanha foi sim financiado pelas três formas que ele já tinha mostrado, tá, gente? Que era a entrega das malas diplomáticas por empresas de fachada e pela Embaixada de Cuba. Ele afirma que tem testemunhas, né, e que elas serão então todas aí apresentadas. Então são acusações importantes, muito sérias e que, claro, né, gente, como a gente nem fica mais surpreso, tem conexão com o Brasil. Né? Tudo que nós estamos acompanhando aí é todo esse desenrolar e outras histórias que começam a se encaixar, né? Peças que se encaixam, como eu tenho mostrado nas lives para vocês, muito conectado sempre com o Brasil. E agora não foi diferente. Veja só, esse Podemos, né, esse partido, então, ele foi apenas uma das franquias políticas que o comunismo venezuelano irrigou com o dinheiro da PDVSA, certo? Então, foram as três formas de financiamento. Eu vou falar, então, da última, que foi o financiamento deste partido lá na Espanha pela ditadura cubana, via Venezuela, né? Tudo muito conectado ali. E como uma dessas ditaduras, que é a ditadura iraniana, teve conexão com este Podemos e com o Brasil aqui alguns anos atrás. E hoje, ao que tudo indica, esse sistema, né, parece aí estar continuando, estar em pleno vapor, tá? Em pleno vapor. Então vamos lá. Além da ditadura cubana, que o El Podio falou que financiou então o partido de esquerda deles, do seu país, lá da Espanha, a ditadura iraniana. A ditadura iraniana que nós estamos falando aqui é do Mahmoud Ahmadinejad. Vocês lembram desse personagem aqui no Brasil? Vocês lembram como esse personagem foi muito bem recebido por Lula aqui no Brasil, pelo PT, pela esquerda no nosso país? Então, aí que está a conexão. Veja só, essa ditadura iraniana financiou então este partido, segundo um relatório da polícia da Espanha, tá? Um relatório da polícia. Não é apenas uma notícia aí que está sendo um boato, não. Tem um relatório policial lá da polícia da Espanha que mostra como então a ditadura de Ahmadinejad financiou o partido da extrema esquerda
na Espanha. Então, como é que foi? Como que isso aconteceu? De 2013 a 2016, o governo iraniano injetou 9,3 milhões de euros na subsidiária espanhola Spam TV. O que é isso? Eles colocaram toda essa fortuna lá na Espanha para patrocinar, financiar um canal que se chama Spam TV, tá? É um canal islâmico que transmitiu um programa lá chamado Forte Apache, de Pablo Iglesias. Ele é um dos fundadores deste Podemos, então, e ele fundou o Podemos nesse intervalo, em 2014. Então, o relatório da polícia diz que foi de 2013 a 2016 que a ditadura, então, iraniana patrocinou esse canal de TV. Esse canal de TV, então, e o propósito dele era para retransmitir, então, a ideologia do Islã, né, ou da esquerda, e depois eu vou mostrar uma declaração muito perigosa, por meio deste canal para todos os países aí de língua espanhola. Isso tem uma familiaridade já, né, gente? Nós já vimos aí alguma coisa bem parecida, lembra com a Telesur aqui no Brasil, né, que tinha o mesmo propósito, fazer uma divulgação, então, da sua ideologia, né, passava por 3 horas diárias lá no Paraná, era veiculado numa parceria com o governo Requião, veiculando a Telesur, que eram notícias, então, da Venezuela. Então, a mesma coisa o governo iraniano fez lá na Espanha, tá? Não só lá, ele fez lá na Espanha com esse valor exorbitante. Então, esse sinal de TV islâmico passando na língua espanhola para os espanhóis. E da onde veio, então, a fundação aí desse partido da extrema esquerda do Podemos. Isso é tão sério, gente, é tão importante esse tipo de financiamento nós observarmos, porque o apresentador deste programa, deste canal, chamado Pablo Iglesias, ele se tornou, então, na sequência até maio deste ano, ele era o vice-premier da Espanha. Então, veja que perigo, né? Um homem financiado pela ditadura iraniana, né? Uma ditadura islâmica, era então, o vice-premier, se tornou o vice-premier da Espanha. Veja a importância disso. O sinal da Spam TV é administrado pela 360 Global Media, tá? Os pagamentos do Irã, então, eram feitos por meio dessa 360 Global Media, que opera a partir de Dubai, ok? O relatório da Espanha, na época, né, disse o seguinte: concluímos que indiretamente, através da 360 Global Media, o governo iraniano contribuiu para o financiamento da formação política do Podemos, o que significa financiamento ilegal de partido político. Agora veja o que este Pablo Iglesias, né, que é o fundador do Podemos, que foi até maio de 2021 agora, vice-premier da Espanha, disse. Olha a declaração gravíssima dele. Os iranianos têm interesse em espalhar uma mensagem da esquerda na América Latina e na Espanha para desestabilizar seus adversários. A geopolítica é assim. Nós não vamos ser os únicos idiotas que não fazemos política. Então veja que declaração séria, grave, perigosa, né, de uma pessoa que estava num posto, e que tem ainda, né, bastante projeção, mas estava num posto muito estratégico, né, muito estratégico. Então, os iranianos que ele fala, então eles remetem a quem? Remetem ao Mahmoud Ahmadinejad, que foi o grande companheiro de Lula, esteve no Brasil, e eu já vou contar a viagem que Lula fez com uma comitiva de 300 membros para o Irã, e aí nós começamos a entender como algumas narrativas, e agora eu vou explicar, algumas narrativas do Brasil contra o nosso país foram parar na Europa, né, e se disseminaram pelo mundo. Como eu disse, Pablo Iglesias, então, era o apresentador desse programa Forte Apache. Quando a Lava Jato pegou todo o esquema aqui da esquerda no Brasil, né, que Lula, né, foi preso, né, apareceu aí como no epicentro, né, de toda esta crise, a Dilma. Essa Spam TV, esse canal islâmico de língua espanhola na Espanha, com este apresentador, Pablo Iglesias, fez o quê? Fez uma campanha midiática falando que era golpe,
né, que o que estava acontecendo no Brasil era golpe. Então vocês lembram que a gente ouvia essa narrativa, é golpe, é golpe. E essa narrativa se espalhou pelo mundo. E a gente não entendia muito bem, né? Mas como assim golpe? Por que estão falando de golpe? Afinal de contas, está aí uma investigação séria, né, da Lava Jato, uma investigação pesada, mostrando todos os crimes, tudo o que aconteceu. Como? Da onde que saiu uma narrativa tão forte, internacional, dizendo que era golpe o que estava acontecendo no Brasil contra Lula e toda essa esquerda aí que apareceu na Lava Jato, né, que estava no poder do nosso país. Então, essa narrativa é uma das formas que nós já sabemos como ela se propagou na Europa e mundo afora, foi através deste canal financiado por uma ditadura iraniana. Então, este canal, né, inclusive o apresentador dele, né, esse Pablo Iglesias, convidou participantes brasileiros na época para estarem lá na Espanha, participarem do seu programa e, enfim, chancelarem toda essa narrativa mentirosa. O que eu quero chamar a atenção para vocês com mais essa história impressionante, né, que vem à tona agora, é como as narrativas são construídas e são financiadas. Muitas narrativas são financiadas. Eu vou trazer aqui quem mais financia as narrativas hoje no Brasil. Mas só voltando um pouquinho, para a gente voltar, a estreita ligação então que Lula tinha com o Mahmoud Ahmadinejad na época que ele era presidente. Foi motivo de muitos protestos quando Lula trouxe este ditador iraniano para o Brasil. Eu não sei se você se lembra, você que está aí do outro lado da tela, mas muitos protestos da comunidade judaica aconteceram, protestos dos evangélicos, protestos da comunidade LGBT, protestos dos direitos humanos. Todo mundo protestou contra essa relação exterior que o Brasil, do nada, resolveu ter com o Irã, né, com essa ditadura, um governo assim rechaçado, né, por todos, um governo, quando eu falo ditadura, gente, é porque vocês têm toda uma semelhança com todas as outras ditaduras aí da esquerda desse mundo afora que não respeitam os direitos humanos. E por isso que eu falo ditadura iraniana. E ele chegou a dar uma declaração pesadíssima, né, que seu objetivo era varrer Israel do mapa, por exemplo. E o Brasil lá tendo essas relações e alimentando esse tipo de relação naquela época. Lula, em 2010, chegou a viajar então para o Irã com uma comitiva com 300 membros. A explicação na época foi que duas explicações, né, Lula dava. Uma era que ele estava preocupado com a paz no Oriente Médio, né, e a paz, então ele estava ali ajudando, sendo amigo desse ditador para ajudar a promover a paz no Oriente Médio. A outra explicação era que ele precisava ter relações e foi até o Irã com essa comitiva imensa, né, com 300 pessoas, para falar sobre a questão nuclear. Tá? O enriquecimento de urânio pelo Irã sempre teve no centro destes conflitos aí da comunidade internacional. Né? Há uma preocupação sempre que o Irã esteja tentando obter a bomba atômica, certo? Ontem não, há 2 dias, dia 25 de outubro agora, a Agência Internacional de Energia Atômica disse que o Irã está expandindo enriquecimento de urânio em altos níveis, inclusive, chegando a 60% e que está acima do limite. Tá? O urânio, em 90%, ele passa a ser considerado adequado para armas. Então, assim, é um governo muito preocupante. Tá? O Brasil teve relações alimentadas. Agora, veja, esse país, né, esteve lá, então, financiando um partido da extrema esquerda na Espanha, certo? E lá na Espanha, nesse canal de televisão, foi feito o quê? Propaganda, narrativas contra o nosso país, tá? Enquanto a gente lutava, assim, fortemente pela essa questão da Lava Jato e da limpeza, essas narrativas eram propagadas lá. Veja bem, uma observação, gente. Nós temos que pensar o seguinte, a esquerda, ela não é uma unidade, né? Ela não é
uma coisa só. A esquerda não é uma unidade. Tanto é que nós temos lá a esquerda americana, que entra em confronto com a esquerda, sei lá, a China, né, com o comunismo soviético, né, o antigo comunismo soviético, hoje então da Rússia, a esquerda do Irã, contra a esquerda aí, né, americana, da Venezuela, a esquerda de Cuba. Então, não há uma unidade nessa esquerda internacional, mas eles têm os mesmos princípios. Tá? Embora eles disputem o poder entre si, eles têm os mesmos princípios. Por exemplo, que tipo de princípio é o mesmo que tem lá na China, que tem lá na Rússia, que tem no Irã, que tem na Venezuela, que tem em Cuba, que tem aqui na esquerda do Brasil? Que tipo de princípio eles têm em comum, embora eles não sejam uma unidade? Bom, o princípio de achar que as pessoas, o povo, não sabe como decidir o seu próprio destino, por exemplo. Eles julgam isso em todos os países do mundo onde a esquerda tem a sua presença. Eles julgam que o povo não é capaz de decidir, de tomar as próprias decisões e saber o que é melhor para si. É por isso que há cerceamento de liberdades, é por isso que há sonegação de informações, é por isso que há o politicamente correto. Então, todas essas formas de cercear a liberdade é parte deste princípio em comum que eles têm de que as pessoas, o povo, não sabe o que quer para si, não é o melhor. Então, eles precisam decidir. Né? O que acontece na Venezuela, em Cuba, em qualquer outro lugar, no Irã, na China, em qualquer um desses países, este é o princípio central deles. Então, eles são que devem decidir pelo povo. Então, por isso, não pregam a liberdade. Por isso, Lula, por exemplo, deu uma declaração recentemente sobre o controle da imprensa, porque eles julgam que se você, por exemplo, ouvir qualquer tipo de mensagem aí que, sei lá, que não seja a favor, né, deles, ou que mesmo possa ser um discurso errático, alguma coisa assim, você não vai ter capacidade de julgar. Você não tem capacidade de condenar, de absorver, de fazer o seu próprio julgamento sobre o que acontece. Então é por isso que há tanto cerceamento da liberdade no meio de quem simpatiza com a esquerda, com quem defende a esquerda, com os governos aí, então, desse espectro político. Porque não há... Eles não acham, eles na posicionamento deles, não consideram que as pessoas tenham capacidade de tomar as suas próprias decisões, fazer seus próprios julgamentos, certo? Então, este caso aí, que eu acabei de relatar para vocês, do Podemos da Espanha, por essa ditadura, financiado por essa ditadura iraniana, é apenas um exemplo concreto que nós temos do quê? De uma imprensa, então, conduzida, uma imprensa manipulada, uma imprensa que é financiada e obedece a interesses internacionais. Tá? Então, este é apenas um exemplo concreto de que isso foi feito de forma ostensiva, né? A declaração aqui, então, que eu li para vocês deste vice-premier da Espanha, né? Então, é uma declaração preocupante, gravíssima, e mostra, então, um caso, um exemplo concreto deste financiamento por uma ditadura da esquerda da nossa imprensa. Mas nós temos que nos perguntar, então, o que acontece hoje aqui no Brasil, né, em relação a situações muito semelhantes. Por exemplo, nós temos, já falei para vocês que tinha a Telesur lá no Paraná, aqui no Brasil, né, e nós temos, então, a situação da China sobre a imprensa, a preponderância, né? Todo mundo acompanhou, então, que, por exemplo, a China, ela fez um acordo, né? Deixa eu ler corretamente, a Band fez um acordo com a China para produções conjuntas, inclusive uma delas, segundo a Folha de São Paulo, do dia 6 de novembro de 2019, uma das produções conjuntas da Band era a exibição de frases clássicas citadas pelo presidente Xi Jinping, veiculando aqui no nosso país, tá? Então, chega a ser engraçado isso, né? Cômico, uma coisa dessa, porque
a Band acabar o quê? Passando notícias aí que passam aqui no Brasil, que nem de certo passam lá na China mesmo, tá? Eu já vou explicar então o propósito, que é muito semelhante com o que a ditadura iraniana fez lá no Podemos, o propósito, né? No dia 22, então, de setembro de 2021, nós tivemos a nossa TV Cultura, aqui de São Paulo, que fechou o contrato com a agência de notícias que controla, a agência de notícias do Partido Comunista Chinês, para veicular notícias, né? E foi muito engraçado porque Dória ainda falou que a ideia era trazer informações direto da fonte, ou seja, né, direto do Partido Comunista Chinês, né? Fonte, quando ele diz direto do Partido Comunista Chinês, porque não há liberdade de imprensa na China, né? Bom, a China tem acordos de colaboração e coprodução com muitos países aqui da América Latina, e daí que eu falo para você que se assemelha ao propósito da ditadura iraniana. O que disse Pablo Iglesias? Os iranianos têm interesse em espalhar uma mensagem da esquerda na América Latina e na Espanha para desestabilizar seus adversários. Os adversários dos iranianos, a gente já sabe quem é, né, gente? É Israel, né? Israel. Então, seria esse o mesmo propósito da China? Bom, a gente sabe que é espalhar a sua ideologia, uma ideologia perigosíssima, né? Perigosíssima. Então vamos lá, a China tem acordos de colaboração com produção com vários países, como por exemplo, com a Argentina, né? Todos os grupos lá de comunicação do kirchnerismo, tá? Tem então, transmitem, igual aqui na TV Cultura, tá transmitindo em São Paulo, lá também. Tem uma aliança semelhante com a Telesur da Venezuela, então a Venezuela também transmite então essas notícias aí do PCC chinês. Que mais? Com o Peru, pela emissora estatal IRTP, com o Panamá, com a República Dominicana. Então, assim, a China tem a imprensa de toda a América Latina sendo financiada nas suas mãos, né? É preocupante produzir conteúdos jornalísticos gratuitos para os meios de comunicação da América Latina, porque a China, né, fazer o Pequim financiar esses programas gratuitos por um motivo, porque serve para neutralizar o que, gente? A imprensa crítica com o chamariz do ganho econômico. Então, no momento que nós temos aí ditaduras, seja do Irã, seja da Venezuela, seja da China, né, de qualquer lugar, atuando na nossa imprensa, isso neutraliza então qualquer aspecto crítico que se possa fazer em relação à própria esquerda, né, ao próprio comunismo, à própria ideologia, né, socialista, por exemplo. Esse método de atuação serve para quê, gente? Para formatar a imagem do regime comunista e apresentar a China como um país benigno, né? O que é muito estranho, né? Porque no seu próprio país o setor midiático é fechado a 7 chaves. Na China não há liberdade de imprensa. Na China um jornalista não pode expressar tudo o que ele tem, né, para analisar, para dizer, para ele informar. Então, numa democracia, a gente pode fazer isso, né? Então, eu faço um exercício de democracia trazendo o quê? Para vocês fatos, né? Fatos do que acontece no mundo todo e que acabam tendo relação com o nosso país. Então, esse é o exercício. Agora, se eu sonego informações, se eu escondo informações, isso é o quê? Isso é uma prática comunista, uma prática da própria China. Então, a China sonega no seu próprio país, não há liberdade de imprensa. E ela vem para a América Latina, inclusive no Brasil, e compra, então, toda essa imprensa que brasileira, né, financia, está participando, influencia, e é lógico, né, gente? É lógico que daí não há como fazer nenhuma crítica a nada da China se todas essas imprensas e essas empresas jornalísticas estão na mão do Partido Comunista. Esses aliados e simpatizantes do Partido Comunista Chinês são a versão contemporânea do que Lenin chamou de idiotas úteis na era soviética. Então, essa é uma prática, né, que vem da onde? Vem de muito tempo. Agora, tem uma coisa que os comunistas têm que é muito... que a gente até deveria aprender com eles são muito pacientes, eles têm projetos para 5, 10 anos, eles não são imediatistas.
Um dos exemplos aí de quem reagiu contra esse trabalho longo, vamos ver se está aqui, foi a Austrália. Olha só, um relatório do governo da Austrália identificou que em uma década a China se infiltrou nos meios de comunicação, no mundo dos negócios, nas universidades e nos governos locais lá da Austrália. Então, eles estão hoje, inclusive, com bastante embate com a China em função dessa infiltração que foi feita ao longo de 10 anos, segundo o governo da Austrália informa. Tá? E essa situação também ajuda o quê? A difundir uma narrativa limpa, que normaliza a ditadura chinesa, que tem o quê, gente? Grandes violações dos direitos humanos. Ninguém mais fala isso, né? Quem fala isso agora? Quem mostra os absurdos das violações dos direitos humanos lá na China? Ninguém. Nós não temos na imprensa nenhuma crítica. Olha só, e há 2 anos, Xi Jinping disse o quê? Que eles tinham planejado, não só a imprensa, né, como políticos, que eles estavam no seu planejamento que nos próximos 5 anos eles levariam 15 mil políticos para programas de visita, né, de passeio na China, a fim de, qual é o propósito? Né? A fim de que estes políticos e jornalistas possam então dar declarações públicas positivas a respeito da China. Bom, gente, então políticos foram levados numa estratégia, a estratégia da China parece que é 14 dias, que daí essas pessoas, tanto a imprensa quanto esses políticos são levados, inclusive muitos políticos da Europa foram levados neste programa da China, em que eles pagam tudo, né? Hotéis de luxo, passagens, e as pessoas vêm muito impressionadas, então, dessa viagem que o governo comunista oferece para todos estes políticos e todos esses jornalistas e intelectuais. Né? Isso não é novo, gente, isso não é novo. Nos anos 70, o Partido Comunista Chinês fez isso com os intelectuais franceses. Tanto é que, enquanto estava acontecendo a Revolução Cultural lá na China, que foi aquele massacre, aquele banho de sangue, né, contra o seu próprio povo, foi uma coisa terrível, terrível a Revolução Cultural da China. Enquanto estava acontecendo isso, o que os intelectuais franceses diziam? Que estava certo, que o maoísmo estava certo, e dava tudo bem, que eles estavam alienados. Né? Então, essa compra, essa influência sobre intelectuais, sobre jornalistas, sobre políticos, é uma prática antiga, então, aí da China, dos partidos comunistas. Tá, gente? E das ditaduras, né? As ditaduras iranianas, a ditadura cubana, que, segundo o El Podio, foi quem financiou o Podemos lá na Espanha, e agora nós temos então mais essa nova informação hoje, mostrando a importância de... Já falei para vocês do Instituto Confúcio, né, gente, numa outra live, que estava lá impregnado nos Estados Unidos, e então o governo, né, norte-americano fez uma campanha para tirar esse instituto, porque ele se apresenta, ou apresenta, porque ainda tem aqui no Brasil esse Instituto Confúcio, por exemplo, tem lá na Unicamp. Então ele se apresenta como se fosse o Instituto Cervantes da Espanha, esses aí de promoção cultural, mas não é, tá? Segundo o próprio governo americano, segundo vários países aí, não só nos Estados Unidos, já mostraram que é uma forma de disseminar culturalmente a ideologia esquerdista, comunista nos países do Ocidente. Tá bom, gente? Então era esse o recado que eu queria entregar para vocês, essas informações, e assim que nós possamos, então, o principal objetivo assim, de uma live como essa é ajudar você a não cair em falsas narrativas, a não ser conduzido por narrativas que são estranhas para você, que você percebe que tem algo de errado, mas de repente está toda a mídia apoiando, né? Pessoas assim proeminentes se manifestando, e coisas que são estranhas, erradas, que no seu conceito não batem com o que você pensa, que você não seja levado por falsas narrativas, mas que consiga fazer a reflexão, entender um pouco melhor este universo e como tantas coisas são artificiais. Por quê? Porque são conduzidas, porque são financiadas, né? Porque tem propósitos maiores por trás, né? Como foi essa aí deste partido lá da Espanha, nessa TV, Spam TV, divulgando que o que estava acontecendo no Brasil era um golpe, enquanto a Lava Jato estava mostrando os podres, né,
do que estava acontecendo no Brasil, aqui na esquerda do Brasil. Então, gente, que você não caia em falsas narrativas e que consiga fazer sempre, né, se perguntar aí como estão as coisas sendo conduzidas e como querem conduzir você aí que está do outro lado da tela. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Tenham todos um bom final de tarde aí e Deus abençoe cada um de vocês.